Fala, meu atleta, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro 0800 do Físio. Aqui eu ajudo praticantes de CrossFit a tratarem suas dores e continuar treinando, certo? Eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta e treinador de CrossFit e nesse programa eu respondo as suas perguntas, as perguntas que vocês fazem aqui pelo YouTube ou lá no meu Instagram, @pergunteaofísio. E a melhor pergunta de hoje, ela vai ficar para o final. Todo atleta, em algum momento da sua vida de atleta, ele vai sofrer uma lesão? Cara, essa pergunta é maravilhosa e eu vou deixar ela para o final. Então, solta a vinheta e vamos começar. Então, a nossa primeira pergunta começa com amplitude de movimento relacionado à dor no joelho, o agachamento. Então ele deve estar perguntando se existe uma relação entre o agachamento, a amplitude de agachamento e a dor no joelho. Bom, isso é uma briga, na verdade, entre alguns especialistas e alguns fisioterapeutas, porque não existe uma restrição em relação à amplitude do teu agachamento. A verdade é, o problema é tu não conseguir, você não ter uma amplitude completa de movimento. O que eu quero dizer com isso? Se você não consegue, por dor, por falta de flexibilidade, conseguir ficar de cócoras, com os calcanhares no chão, então você não consegue buscar essa posição aqui, você não consegue ter conforto, chegar nessa posição aqui, isso sim é um problema, certo? Agora, será que todas as pessoas elas estão preparadas para se exercitar dentro dessa amplitude? Aí é um outro porém. Como eu já comentei no outro vídeo nosso, o que separa a lesão da performance é a demanda e a capacidade desse tecido, então desse membro, sustentar essa demanda. Se eu treino sempre com amplitudes completas, eu vou estar preparado para sustentar a minha demanda. Agora, se eu treino sempre em pequenas amplitudes e a hora que eu vou aumentar a demanda, eu aumento demais a amplitude, eu começo a sugar demais, a probabilidade de isso acontecer e você se machucar aumenta. Existem algumas pessoas, por exemplo, mulheres, elas têm uma possibilidade maior, então os estudos mostram que a chance de uma mulher ter dor no joelho, principalmente dor anterior do joelho, que é a dor aqui na patela, ela é maior devido a alguns fatores como anatomia, a mudança da pelve da mulher em relação à pelve do homem, muda alguns ângulos e fazem com que os vetores de força do quadríceps mude e faça com que ele tenha mais pressão na patela. Mas isso é um fator de risco, não necessariamente isso é uma sentença de morte. Isso não quer dizer que só porque eu tenho essa probabilidade maior, eu vou ter dor no joelho. Pelo contrário, se eu tiver sempre uma estrutura de perna, eu vou conseguir me prevenir das lesões. Agora, como que eu fui no médico e esse médico ele me disse que eu não posso agachar na academia porque eu tenho uma condromalácia patelar, porque eu tenho uma lesão de menisco e, cara, eu não posso agachar abaixo dos 90 graus. Então, é importante a gente entender que o teu dia a dia, a tua demanda, ela exige que você agache abaixo dos 90 graus. Então, vamos supor que você precisa sentar e levantar do teu sofá. Cara, o teu sofá, ele provavelmente vai te obrigar a sentar mais baixo do que 90 graus. Então você precisa ter amplitude. Você vai buscar alguma coisa no armário, embaixo da cozinha, você vai agachar abaixo dos 90 graus. Então você precisa ter essa demanda. Você tem filho pequeno em casa, você precisa ter essa demanda. Então é importante a gente entender que você, se o teu dia a dia te cobra essa amplitude, você precisa treinar dentro dessa amplitude, você precisa desenvolver essa amplitude para que a demanda do seu dia seja menor do que a sua capacidade de se movimentar. Então é por isso que é importante que você
treine em grandes amplitudes, que você se movimente de uma maneira eficiente, então trabalhe a tua força, trabalhe a tua flexibilidade, a tua mobilidade e trabalhe a tua estabilidade. Aprenda a dominar essa carga, aprenda a agachar em amplitudes completas, porque isso não existe, não gera e não tem nenhuma restrição para agachamentos profundos, certo? Vamos lá para a nossa segunda pergunta de hoje. Torções de repetição do tornozelo. Como saber se devo aguardar ou continuar treinando? Se você tem histórico de entorses de tornozelo, então que é a torção de tornozelo, seja ela para fora, seja ela para dentro, se você tem históricos de entorse, é importante que você faça o tratamento adequado. Por quê? Toda vez que você tem um entorse ou você faz um entorse de tornozelo, que você torce o tornozelo, você gera algum grau de ruptura desses ligamentos. Existem 3 graus de lesão para graduar uma lesão de tornozelo e, obviamente, quanto maior o grau, maior é o tamanho, a extensão dessa lesão. Então, digamos que você já teve lesões, normalmente de grau 1, que são as lesões de menor impacto, mas toda vez você vai laceando esses ligamentos, você vai estirando esses ligamentos, esses tendões. E quando você faz esse entorse, você perde, de certa maneira, por um período, a tua capacidade de movimentar e de estabilizar aquela articulação. Faz parte. Dentro do processo inflamatório, ele possui pelo menos um desses 5 sinais. Então eu tenho dor, calor, rubor, que é a vermelhidão, edema, o inchaço e perda da função. Então sempre que eu tenho algum processo inflamatório, eu vou ter pelo menos um desses 5 sinais: dor, calor, rubor, edema e perda da função. Normalmente no entorse de tornozelo eu tenho o combo que eu tenho 5. Então eu tenho dor, porque dói, você torceu o pé dói. Eu tenho calor, normalmente essa região ela fica, tu bota a mão, tu sente que ela está mais quente. Eu tenho vermelhidão. Normalmente eu tenho muito inchaço, porque é uma região muito vascularizada, o pé é uma região muito vascularizada, é por isso que ele incha tanto. E eu tenho perda da função, porque por um período eu não consigo pisar no chão de uma maneira eficiente, eu manco, então a capacidade de você movimentar esse pé muda. Conforme eu vou deixando de movimentar, pensa que o teu cérebro ele vai perdendo a capacidade de estabilização. Estabilização significa que o teu cérebro ele precisa fazer todos os músculos, pensa que o teu cérebro é tipo um ventríloco, que ele fica equilibrando todos os músculos, todos os tendões, trabalhando na força ideal para poder manter aquela estabilidade. Quando eu tenho um entorse, o teu cérebro ele, torceu, ele entende essa lesão, ele protege aquela área, ele diminui a quantidade de sinais que ele manda para aquela região, para tipo assim, sinais de controle motor, porque ele fala, cara, eu não quero mexer ali porque aquilo ali tá machucado, eu vou deixar parado porque ele tá com dor, tá doendo, então eu vou deixar aquilo lá parado. Então, pensa que o teu cérebro, de certa maneira, ele perde a capacidade de contrair aqueles músculos por um período pequeno de tempo. Tu vai perceber isso em pessoas que fizeram, por exemplo, cirurgia de joelho, cirurgia de ombro, que logo depois da cirurgia, tu vai olhar para a coxa ou para o braço dele e sumiu a musculatura. Exatamente porque baixa muito o tônus, que é essa capacidade do músculo ficar contraído mesmo sem você executar contração. Então, quando eu tenho essa perda da capacidade, eu trato, meu corpo se recupera, esse entorse melhora, mas se eu não faço o retreinamento desse entorse, se eu não reensino o meu cérebro como que ele controla essa articulação para ele se manter mais estável, o teu corpo vai cicatrizar, ponto. O teu corpo vai resolver aquele problema. Se ele vai resolver esse problema da melhor maneira possível, é outra história. Se tu vai conseguir voltar com a capacidade funcional completa, é outra história. Então, quando você não realiza o processo de reabilitação, principalmente a fase de propriocepção, que é a fase de a tua capacidade de controle motor, de controle corporal, a melhora da estabilização dessa articulação, você pula essa fase,
a probabilidade de você ter mais entorses é grande. E cada entorse vai te dando mais frouxidão, vai te dando mais edema, tu vai ficando com mais perda de função, aí tu tem menos capacidade de propriocepção. Então vira uma bola de neve. Então a tendência é que você tenha entorses em recorrência. E aí a melhor maneira de você tratar esses entorses é com a fisioterapia e com os fortalecimentos. Você precisa fazer os fortalecimentos para que o teu pé, o teu corpo, o teu cérebro aprenda a usar essa musculatura de pé e de panturrilha para gerar essa estabilização. Ele vai precisar usar todo o teu membro inferior, então toda a tua perna, desde o quadril, desde o teu joelho até lá embaixo do pé, porque todas as articulações elas são conectadas. Então tu precisa que isso tudo se conecte, tu precisa reensinar o teu corpo a como ele controla essa articulação, como ele controla todo esse membro para que ele consiga estabilizar esse pé. E assim, quando que tu precisa aguardar e quando tu precisa, quando tu pode treinar. Então, dentro dos protocolos de reabilitação, durante muito tempo se usava um protocolo chamado RICE, que é repouso, gelo e elevação e compressão. Então eu tinha repouso, gelo, R de repouso, de rest, I de ice ou gelo, C de compression ou compressão e E de elevation ou elevação. Só que já se percebeu que você, depois de um entorse do tornozelo, você precisa fazer uma mobilização mais precoce. Você precisa começar a estimular esse pé o quanto antes para que você não perca tanta função, para que você consiga melhorar essa capacidade. Então, desenvolveu-se o protocolo Policy. O protocolo Policy, ele vem com a questão da proteção, Page Protection, proteção, o O e o L de Optimal Load, ou carga ótima. Então, como você uma graduação de distribuição de carga, você não vai começar diretamente socando a bota no andar, você vai começar gradativamente desenvolvendo peso em cima daquela articulação para que ela consiga se estabilizar. O gelo é importante para todo o processo inflamatório até 72 horas após. Pensa que assim, o gelo ele tem uma função fundamental para a diminuição de sangue que chega naquela articulação na hora da lesão. Isso vai te ajudar a ter um controle maior do processo inflamatório. Então eu uso gelo até 72 horas. Então eu tenho proteção, eu tenho carga ótima, eu tenho gelo, eu tenho compressão, então eu consigo segurar aquela articulação, eu crio uma compressão, uso uma tala, um tensor para me dar segurança e me dar um pouco mais de estabilidade, eu tenho compressão e eu tenho elevação, porque a própria elevação, o peso, a ação da gravidade vai fazer com que ele drene esse líquido que fica extravasado por causa do processo inflamatório. Então, eu tive um entorse agudo, torci o pé agora, eu preciso seguir o protocolo Policy, eu preciso seguir o protocolo Policy para que eu consiga recuperar mais rápido. Então, nessa hora, você não se mantém treinando efetivamente. Você trata o teu pé, então você trata o teu pé, se você protege o teu pé, o teu entorse, e você treina o que você pode treinar. Pô, vai me dizer que só porque você torceu o pé, você não consegue mais fazer nenhum outro movimento. Você não consegue mais fazer movimentos de puxada e empurrada, você não consegue mais fazer abdominais. O fato de você ter torcido o pé não te impede de movimentar as outras articulações, muito pelo contrário. O fato de você estar com o seu pé torcido, movimentar, botar o teu corpo em movimento, vai fazer com que esse sangue circule, vai fazer com que drene melhor esse edema e principalmente vai fazer muito bem para sua cabeça. Fechou? Por que meu ombro estala tanto quando eu faço overhead squats? Isso pode virar lesão? Olha, o estalo ele só é preocupante quando ele é acompanhado de dor. Se durante o movimento que você executa estrala, mas não dói, tá tudo certo. Ele é algo
preocupante, é algo a você manter atenção, porque isso pode significar um ponto mais frágil, mas ele não é um problema efetivamente. Agora, existem questões dentro do overhead squat que é importante que você compreenda. São questões que você precisa estar realizando, você precisa estar fazendo para garantir segurança no teu overhead squat. A tendência do overhead squat é que a gente faça o movimento sempre com as axilas apontadas para baixo. E aí você agacha, por que você faz isso? Porque na hora que você faz isso, você consegue ter um pouco mais de amplitude. É como se a barra ficasse mais fácil. Só que aqui, entenda uma questão. Aqui nessa posição, então quando eu estou com esse meu braço rodado dessa maneira, o tendão do bíceps está passando por aqui por baixo, o meu tendão do supraespinhoso está passando aqui por baixo e aqui embaixo eu tenho o principal ponto de impacto do meu ombro, que é onde os tendões pinçam, é onde ele fica embaixo do acrômio, que é esse ossinho que tu vai sentir quando você apalpa aqui na lateral. E aqui eu dificilmente estou estável, eu estou ativo. Dificilmente é isso aqui que está segurando o meu ombro. O meu ombro está simplesmente, a barra está simplesmente equilibrada. E aí quando eu vou descer no meu agachamento, você sai lá de cima, você vem bem e a tendência é que o teu ombro ele comece a rodar durante o agachamento. E se isso acontece, você está expondo o teu ombro numa situação de risco, porque você está numa posição e você roda interno para outra. É um ombro totalmente instável. E isso é um fator de risco para você poder apresentar problemas no teu ombro. Então, o que é um bom overhead squat? Como você visualiza um bom overhead squat? Então, você precisa estar ativamente com todos os músculos do teu ombro e da tua escápula ativos e segurando essa barra. É isso que vai garantir que o teu movimento está firme. Então, durante o overhead squat, você vai segurar a barra com as tuas axilas apontadas para frente. Na hora que tu faz isso, percebe que o meu ombro baixa. Isso acontece porque a minha escápula lá atrás, ela se estabiliza também. Na hora que eu faço isso, eu aumento o espaço entre o meu acrômio e o meu ombro, porque a cabeça do ombro é puxada para baixo. Mas isso não precisa se preocupar agora. Então, a hora que eu faço isso aqui, eu consigo ter um ombro mais firme e estável. E se durante o meu agachamento eu continuo brigando para manter essa escápula para baixo, para manter esse cotovelo apontado para baixo, para manter minha axila apontada para frente, se eu brigo por isso aqui, eu consigo ter um agachamento muito mais estável. Porque nessa hora, eu estou controlando a barra. Entenda que existe uma diferença absurda entre a barra estar simplesmente equilibrada na sua cabeça e você estar efetivamente controlando a barra em cima da sua cabeça. É isso que vai separar o overhead squat que machuca, o overhead squat que dói o ombro e o overhead squat que não dói. Pô, Otávio, mas eu não consigo agachar e manter isso aqui o tempo todo. Tá tudo certo. O importante é que você desenvolva a sua mobilidade para você ganhar essa amplitude, porque isso é importante. Isso normalmente está ligado com a falta de rotação externa de ombro. Então eu preciso ganhar essa amplitude, eu preciso ter essa rotação, eu preciso entender que parte do meu corpo faz e principalmente eu preciso fazer o movimento com consciência. Eu preciso fazer o movimento pensando no que eu quero fazer. E isso só vai acontecer se você estiver com a tua cabeça pensando em executar o movimento de maneira eficiente desde o começo da tua aula e não somente na hora que estiver pesado, fechou? Sempre sinto dor no meu shoulder press, mas não no bench press. Isso é normal? Então, o shoulder press é um movimento restrito do ombro para cima da cabeça. O bench press é o famoso supino, então eu estou no ângulo mais baixo. O que eu falei agora há pouco para o snatch, né, para o overhead squat, na verdade, que a gente falou da pergunta anterior, ele vale aqui também. Então, se eu tenho um overhead squat, ou se eu tenho, na verdade, um shoulder press, onde o meu ombro está o tempo todo assim, ó, eu não consigo ter a habilidade de ganhar no peitoral, então percebe
que um shoulder press, ele não depende só da empurrada para cima. Eu preciso estar aqui. Se eu estou o tempo todo corcunda para empurrar essa barra, primeiro que a postura dela já não fica legal. Aí eu vou empurrar a barra, eu compenso lá na minha lombar, ó, mas o meu ombro não melhorou a posição. Eu preciso ganhar a minha mobilidade de coluna. Eu preciso fazer com que a minha escápula feche para trás. Agora sim, pum, baixei a costela, cotovelo para frente. Agora sim, eu estou numa posição ótima para empurrar. E aí, quando eu vou para o supino, eu não preciso, na maioria das vezes, pensar nisso. Lógico que, se você entende a sua função de escápula, e essa é uma questão que eu ensino dentro do Path Rehab, que é o meu método de reabilitação, se eu aprendo a usar a minha escápula para poder fazer os meus movimentos, eu crio um ponto de apoio muito mais firme, eu crio um ponto de estabilidade para o meu ombro. É legal a gente entender que a escápula ela não tem um outro osso assim que estabiliza ela efetivamente, ela se liga apenas à clavícula aqui, mas no geral ela é muito solta, ela tem muita amplitude, é o que favorece também o ombro ter tanta amplitude. E se na hora que eu vou executar um movimento de carga eu não entendo como eu crio, bum, essa estabilidade, que eu deixo ele firme, o meu ombro sente, porque daí eu pinço. Então vem uma série de problemas. Então é importante que você desenvolva primeiramente, antes de você aprender qualquer exercício, antes de você primeiramente buscar exercícios e tratamentos, você precisa tratar o teu movimento. Na grande maioria das vezes, se as pessoas se movimentassem de uma maneira onde o movimento fosse bem executado, a gente teria muito menos lesões, tá? Se a gente tivesse pessoas e treinadores que soubessem como progredir o aluno de uma maneira segura e eficiente, nós teríamos muito menos lesões. Então o ponto é esse. Eu preciso sempre desenvolver a melhor técnica possível. Então eu preciso aprender a fazer o meu shoulder press com uma maneira de criar um ambiente. Eu crio uma estrutura muscular firme e rígida que vai me permitir progredir. Os 3 pilares do método Path Rehab, eles se baseiam exatamente nisso. Então, numa progressão, adaptação e o conhecimento, o entendimento sobre o teu corpo. Conhecendo essas questões fica muito mais simples, muito mais fácil de você conseguir progredir nos teus movimentos sem se machucar. Dá para fazer progressões de movimento mesmo adaptado por causa da dor? Sim, você não só dá, como deve. Pensa que se me dói, vamos usar os exemplos que a gente teve aqui, então overhead squat e outros movimentos, né? Se me dói para executar esse movimento, eu sempre vou ter um movimento para fazer um upgrade, por exemplo, dele, e eu tenho um movimento para fazer um downgrade dele, uma regressão desse movimento. Então, eu sempre vou ter, sempre existe uma possibilidade de evolução do movimento. Alguma maneira de você progredir ou regredir esse movimento. Isso eu ensino dentro do método Path Rehab, o método de reabilitação para atletas de CrossFit que não querem parar de treinar, mas querem solucionar as suas dores. Eu ensino dentro do método como você, praticante, vai entender para fazer essas adaptações. Mas é importante que você crie adaptações pensando no longo prazo. Então vamos supor que o teu problema seja um movimento para cima da cabeça, seja ele pendurado ou seja ele de barra. Você vai criar movimentos ou você vai adaptar os teus movimentos para que você comece num ângulo que não te doa, de repente tu vai ganhar um pouquinho mais de amplitude, vai trabalhar as coisas aqui agora, depois você vai trabalhar um pouquinho mais alto, até a hora que você chegar sem dor em cima da cabeça. A hora que você chegar sem dor em cima da cabeça, aí você vai trabalhar com menos peso, com menos carga, vai diminuir a amplitude e assim você vai progredindo gradativamente, fase a fase, para conseguir avançar mesmo dentro do processo de reabilitação. O CrossFit ele é maravilhoso exatamente por esse detalhe, porque ele permite progressão independente do teu nível. Pensa que quando você começou o CrossFit, você teve fases onde você não fazia determinados movimentos. E aí, de repente, você começou a ter progressões e aí você aprendeu. Existe um abismo muito grande, por exemplo, entre uma remada da argola e uma barra, um pull-up. Existe um abismo gigantesco de capacidade motora, de capacidade de força. A remada da argola é um excelente movimento para desenvolvimento de força na linha
do meu ombro, mas eu preciso desenvolver força acima da minha cabeça, das puxadas. Então, a minha progressão ela pode sim começar com a remada da argola, mas vai depender como é ou qual é o objetivo da tua progressão, para que essa progressão te leve até onde você quer que ela te leve. Então, eu tenho dificuldade para fazer puxada em cima da cabeça. Cara, eu preciso progredir de uma maneira que uma hora eu chegue fazendo puxadas em cima da cabeça. Então, toda a estrutura de treino, ela deve ser pensada para que você faça uma progressão dentro da tua reabilitação ou até mesmo dentro dos seus treinos. A progressão ela é fundamental para que haja evolução, para que haja segurança, para que haja diversão, para que você atinja os objetivos do treino. A adaptação ela é fundamental. Pensa que se eu marco um tiro de corrida e a expectativa do treinador é que esse tiro de corrida ele seja executado abaixo de 5 minutos, então veja, programei uma corrida de 5K, programei uma corrida de 1K, eu quero que faça 1K abaixo de 5 minutos, certo? É uma corrida relativamente forte. Então se eu sei que eu consigo correr abaixo de 5, eu vou tentar fazer o meu melhor tempo. Eu não sei se eu consigo abaixo de 5, eu já corri algumas vezes 1K e eu bati ali 5,10, 5,20, mas nunca tentei abaixo de 5. Então talvez essa seja uma excelente oportunidade para você se desafiar dentro do teu nível. Pensa que aqui está teu nível, você quer se desafiar um pouquinho. Agora, meu melhor pace da vida, minha melhor 1K, minha melhor velocidade foi num pace de 6,30. Cara, você vai precisar ajustar a distância para que ela se adeque dentro da tua capacidade física atual. Então, imagina que aqui eu tenho a demanda esperada. Se eu não consigo chegar nela, eu preciso baixar a demanda para que a minha capacidade física chegue nela. Então, eu posso correr ao invés de 1K, eu faço uma corrida de, por exemplo, 700 metros, 800 metros, eu vou tentar encontrar uma distância que esteja dentro do estímulo pretendido, que esteja dentro do formato que o meu treinador desejou e que eu consiga atingir aquele estímulo. Não faz o menor sentido eu te pedir para correr 10K e eu não te dar um tempo, porque daí tu pode correr 10K em 30 minutos ou tu pode correr 10K em 2 horas. Tu percebe que existe uma diferença gigante, então a gente propõe um tempo, porque essa proposta de tempo ela é feita para que você atinja um objetivo e um tipo de treinamento específico. Quando você passa disso, você não consegue atingir esse objetivo específico. E se você não atinge esse objetivo específico, você perde, você sai dentro da proposta do treino. Então é importante que você faça as adaptações para que você atinja a ideia do treino. Então o mesmo vale para um protocolo de recuperação, por exemplo. Se você tem o objetivo de poder desenvolver e progredir a tua dor no ombro, se o teu treinador, se dentro da tua proposta de evolução, o teu objetivo é esse, você precisa cumprir uma série de metas e objetivos para evoluir. Se você evolui ou você tenta passar aquilo, cumprir aquela tarefa com uma carga muito alta ou uma carga que você não está preparado, a tendência é que você se machuque mais do que melhore. Então, sim, é possível você ter evolução dentro do processo de recuperação, desde que você siga o protocolo e siga a proposta e as orientações do seu treinador. E vamos lá, a nossa pergunta final. Todo atleta, em algum momento da sua vida de atleta, vai sofrer uma lesão? Cara, isso aqui é ótimo. Por quê? A lesão ela é algo inerente do esporte, certo? Então, o fato de você estar treinando te expõe a maior risco de lesão. Ponto. A lesão, ela é algo que acompanha o atleta. E digamos que o atleta, ele está o tempo todo, um atleta de verdade que está tentando buscar competições e quer o primeiro lugar. Ele precisa treinar e desenvolver sempre muito próximo do limite dele. E as lesões acontecem sempre quando eu estou andando nesse limite. Então, se eu estou treinando sempre muito próximo, as chances de uma hora estourar esse limite e alguma coisa de ruim acontecer comigo é grande. Então, sim, todo atleta
ele corre o maior risco de se machucar. Agora, o atleta de verdade, ele consegue ajustar alguns pontos para que esse risco de lesão diminua. Então vamos lá, Cristiano Ronaldo hoje é uma máquina. Esse cara, ele treina e joga acima da média, e muito mais velho que muitos atletas, ele joga acima da média e ainda assim ele não se machuca, você não escuta históricos dele, porque ele investe milhões com personal trainer, ele investe milhões com a equipe de médica, equipe de fisioterapeutas que fazem minuciosas avaliações do corpo dele para entender onde estariam os possíveis elos fracos dele. Quando você cria, pensa que a lesão, ela é como uma tempestade, ela chega do nada e você não tem o que fazer. A lesão é como uma tempestade, ela chega do nada. Você está sentado, de repente você olha e fala assim, ih, virou o tempo. E de repente vem um tornado. E você não tem o que fazer, a lesão chegou. Agora, o que vai diferenciar o teu resultado, aonde você vai chegar, ou o quanto esse tornado vai te destruir, é o quão preparado você está. Então você pode estar pronto para um tornado com uma casa de palha, ou você pode estar pronto para um tornado com um bunker. Você percebe que existe uma diferença absurda dentro do estado que isso vai causar? Então, o fato de você procurar e entender o teu movimento, você desenvolver a tua técnica, o fato de você trabalhar as tuas minúcias do movimento, encontrar os teus pontos falhos, isso vai te ajudar a construir o teu bunker, vai diminuir cada vez mais e vai te ajudar a mitigar esses riscos de uma lesão aparecer. Vários estudos apontam que o principal fator para reduzir lesões é força. Então, quanto mais forte você estiver em relação, à tua demanda, mais protegido você está. Mas claro, você não está protegido dentro do CrossFit, por exemplo, de estar fazendo pull-up, o teu grip escorregar e tu cair no chão e torcer o tornozelo. Tu não tá imune a você pular na caixa, tropeçar, cair pro lado e quebrar o braço. Essas coisas acontecem. Você não consegue diminuir, você não consegue excluir esse risco de se machucar. Agora, quanto tempo você vai ficar parado por causa dessa lesão? O quão grave essa lesão vai ser em relação ao fato se você não tivesse preparo antes? Tu entende? Então, tudo vai depender de como você está preparado para lidar com essa lesão. Então, todo atleta, sim, ele corre mais risco de lesão. Porém, a lesão ela é inerente ao fato de você estar vivo. Quanto mais vivo você está, quanto mais em movimento você está, maior é a sua chance. E o pior de tudo, o fato de você ficar parado também é risco de você se machucar. Isso não tem como você inibir. Vai acontecer, o corpo foi feito para estar em movimento. Então, sempre que você estiver treinando, pensando em progredir os teus limites, você joga o risco de lesão para cima. Agora, fatores que influenciam muito se você vai se machucar ou não. Primeiramente, então seja mais forte do que a sua demanda. Esteja preparado, desenvolva a força básica, desenvolva muito os seus agachamentos, o seu deadlift e as suas estruturas de membro superior. Segundo, progrida com inteligência. Você precisa fazer progressões pequenas. Você não precisa bater PR toda semana, você não precisa progredir a barra só de 5 em 5, 10 em 10 quilos. Você pode progredir em cargas menores, fazer PRs de 1 ou 2 quilos. Isso é fundamental para que você dê tempo para que o teu tendão, os teus ligamentos e principalmente o teu cérebro aumente essa capacidade dele conseguir controlar aquela articulação com aquela carga. Então é fundamental que você consiga progredir. Então tem uma progressão gradativa, certo? E principalmente, cuide do seu descanso. Sono de qualidade, alimentação e descanso são os 3 principais fatores que você pode cuidar, que não estão ligados diretamente com o teu treino, mas que fazem toda a diferença. Então um sono de qualidade bem dormido, uma alimentação equilibrada e principalmente os descansos, os dias de descanso, para que o teu corpo possa se recuperar. O teu desenvolvimento ele acontece nos dias de descanso,
certo? Então, esses são os principais fatores que te ajudam a poder progredir, poder treinar sem se machucar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com um amigo. Se você quiser participar aqui, deixar sua pergunta, você pode comentar aqui embaixo nos comentários do YouTube, ou você pode comentar lá nas minhas caixinhas de pergunta do Instagram, ou pode me mandar no direct também, que vai ser um prazer te responder, tanto lá quanto por aqui, fechou? Muito obrigado se você ficou até o final. De novo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seu amigo e se inscreve no canal, me ajuda aí para poder fazer essas informações chegarem a mais pessoas, fechou? E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.